se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar, é preciso ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso eu quero fazer o Enem este ano, para entrar em uma universidade. Estude! De qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. A publicidade do Ministério da Educação com informações sobre o início do período de inscrições do Enem deste ano, que começa nesta segunda-feira e vai até o próximo dia 22, revoltou parte de estudantes e professores que foram às redes sociais para protestar. As provas serão no final do ano. Até lá, estude! Seu futuro já está aí! Estudar, aprender, se preparar e ensinar no período de isolamento social, medida necessária para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus, não são tarefas simples. Tudo fica mais difícil para quem tem poucos recursos tecnológicos, ou mesmo não tem internet em casa. Por isso, na sexta-feira, dirigentes de 11 escolas públicas e universidades do Rio de Janeiro assinaram um documento pedindo o adiamento das provas, previstas para os dias 1º e 8 de novembro. Nesse momento, não tem por que nós já falarmos em postergar o Enem está mantido, o prazo está mantido, está todo mundo sofrendo em maior ou menor grau, isso não está sendo fácil para ninguém, então não tem por que falarmos em adiar o Enem nesse momento. Mesmo assim, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que se opõe às medidas estaduais de isolamento, da mesma forma que o presidente Jair Bolsonaro, não discute a mudança do calendário. Na visão do MEC, a calamidade sanitária vai terminar a tempo de não prejudicar os estudantes inscritos. E daqui até lá, coronavírus já era. Quais são os elementos que dão ao MEC a certeza de que o cronograma do Enem pode ser mantido? Como permitir condições de estudo para todos os alunos no meio da pandemia? A prova digital pode ser usada para substituir a prova impressa? Esses são temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran, que volta amanhã. E nesse episódio, a gente conversa com a repórter Renata Mariz, da sucursal de Brasília, e com o colunista Antônio Góes. Fique com a gente. Renata Mariz, os estudantes já foram afetados naturalmente pela suspensão das aulas, pela antecipação de férias por conta do avanço da pandemia. Como é que o Ministério da Educação está fazendo para garantir a realização do Enem nas datas que estão previstas, já que por hora não há nenhum tipo de previsão de alteração no cronograma do exame? Maltic, o Ministério da Educação, de fato, vem afirmando que o cronograma do exame está mantido, as datas estão mantidas. Os argumentos usados é de que ainda é cedo para se falar em mudanças no Enem, de que até lá o país já terá voltado à normalidade. Fala-se também da preparação para o Enem, exige uma grande preparação, as etapas anteriores de elaboração de prova, de contratação de gráfica, entre outras atividades, que isso deve ser continuado e que sem o Enem, segundo as autoridades federais, sem o Enem, aí sim os estudantes serão de fato prejudicados. Então são esses argumentos que têm sido levantados pelo governo para defender a manutenção das datas. Então até agora o que se sabe é que as datas estão mantidas. Por outro lado, o próprio presidente do INEP já deixou em aberto a possibilidade de rever esse posicionamento caso ocorra alguma necessidade. Ele sempre pondera que as datas estão mantidas, porém há um plano B, que ele não detalha, mas ele diz que há um plano B no caso de uma necessidade qualquer, pela pandemia ou por outra questão. Mas, por hora, os estudantes estão trabalhando, sim, com a manutenção das datas. E no caso, por exemplo, desses estudantes do ensino público, né, que têm mais dificuldades tecnológicas, que as próprias escolas não oferecem os mesmos instrumentos,
Até que ponto esses alunos ficam mais prejudicados do que os outros e como é que o Ministério vê essa situação? Exatamente por essa desigualdade entre alunos de escolas públicas, de regiões mais periféricas, do interior, alunos que não têm acesso à educação à distância, que não estão recebendo teleaulas, enquanto os alunos de redes privadas, alunos com uma situação econômica melhor, estão conseguindo levar adiante os estudos. Então, exatamente esse é o centro do debate. Há um mês, Matheus estuda sozinho em casa. Recorre aos livros que ele já tinha e acessa conteúdos também pela internet. Ele tem 16 anos e está no 2º ano do ensino médio da rede estadual. E a partir de hoje também vai ter acesso a conteúdos que começaram a ser divulgados pela televisão. Os setores que vêm pedindo o adiamento do Enem argumentam que esses alunos mais desfavorecidos, eles vão ficar ainda numa maior desvantagem. Só que esses apelos não têm sido suficientes para fazer o governo mudar de ideia e anunciar, ao menos por hora, qualquer modificação na data do exame. O ministro da Educação já foi ouvido por parlamentares, ele falou, inclusive, ele já falou muito sobre isso pelas redes sociais, que ele costuma usar muito. Nas redes sociais ele defende que ele usa dados de inscritos no Enem 2019 e ele diz que dos inscritos, 58% já tinham concluído o ensino médio. São pessoas que concluíram o ensino médio, que já haviam concluído o ensino médio no ano passado e que iriam fazer a prova. E que somente 29% desses inscritos no Enem 2019, segundo a postagem do ministro, eram alunos que estavam de fato concluindo. Esses 29% representam 1.400.000 pessoas. De qualquer maneira, percentualmente pode ser menor, mas de qualquer maneira é um contingente muito grande de alunos, né, que estavam ali em 2019 concluindo o ensino médio e tentando disputar aí uma vaga no ensino superior. Há uma certa politização do tema, né? O governo diz que não vai alterar, até como uma forma de pressionar governadores e prefeitos a relaxarem a quarentena, a retornarem às aulas, porque essa é uma visão do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, de que a vida deve voltar à normalidade, que as atividades devem ser retomadas, inclusive escolas. O presidente Bolsonaro já falou isso muito claramente, e é a posição do governo. Então, também o ministro da Educação e os representantes do governo dizem que o Enem vai permanecer, vai ser feito na data previamente planejada, inclusive como uma forma de pressionar os gestores locais a reverem medidas de isolamento, medidas de quarentena. Novamente, o Enem vai ser um tema aí, de grande repercussão e com talvez muitas reviravoltas nesse ano. Já existe houve uma ação na Justiça, da Defensoria Pública, pedindo o adiamento das provas. Houve uma decisão deferindo esse pedido, mas depois houve uma outra decisão derrubando, então há também um questionamento na Justiça, né? Hoje, a decisão que está valendo é a decisão de que o governo pode, sim, manter as datas iniciais. Mas essas coisas sempre pode haver um recurso, uma nova ação, a judicialização do tema tem sido esperado pelas pessoas que acompanham a área da educação. E também na Câmara e no Senado já existem projetos para que as datas do Enem sejam alteradas. Então, também está circulando no Congresso Nacional, inclusive por meio de projetos já apresentados. A gente vai ter que aguardar para ver, enfim, como é que essa questão vai terminar, qual vai ser o desfecho, mas é possível que tenhamos aí muitas indas e vindas, debates, discussões, tentativas de mudança nas datas. É preciso esperar. A versão digital, uma novidade para 2020, estava prevista para outubro, mas foi remarcada pelo Ministério para 22 e 29 de novembro. Essa questão da prova digital, para a gente terminar, Renata, pode ser utilizada, digamos, como uma alternativa caso as coisas se compliquem e a prova impressa, por exemplo, fique prejudicada ou ameaçada? Maltic, o Enem Digital, ele vai começar numa forma muito amostral, né, esse ano. E
o INEP não tem condições, segundo os técnicos do órgão, de aplicar um Enem digital para 100% dos inscritos. Exatamente por isso que esse Enem digital ele foi planejado para ser implantado de uma forma gradual. Então, não há nenhum planejamento já externado pelo governo de que possa haver um Enem digital, por exemplo, em função da pandemia. E internamente, conversando com pessoas do órgão, essa é a mesma postura, essa é a mesma informação que a gente tem. Não é possível, no momento, com os recursos que existem, aplicar uma prova do tamanho do Enem 100% digital para 100% dos inscritos. Renata Mariz, repórter da sucursal de Brasília, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e uma ótima semana. Obrigada, Maltic, para você também. Antônio Góes, o Ministério da Educação parece irredutível, né, em manter as provas do Enem previstas para os dias 1 e 8 de novembro. Quais são as implicações disso? Essa irredutibilidade do Ministério da Educação, primeiro a gente tem que entender que está muito conectada ao contexto político, né? O ministro Abraham Weintraub, ele claramente coloca a discussão, que deveria ser uma discussão técnica, sem tantas discordâncias, mas ele coloca acima de um interesse político, que é esse interesse do governo Bolsonaro em bater de frente com os governadores, em pressionar pela normalidade, e o Enem é um sinal de normalidade. Se você alterar a data do Enem, é reconhecer que estamos diante de uma situação de não normalidade. Você sabe que a decisão de fechar o comércio são dos governadores e prefeitos, não é minha. Se fosse minha, eu teria uma posição um pouco diferente que eles estão tomando aí. Okay? Eu só vejo duas saídas aí para essa crise. Uma é a gente, que é a melhor de todas, que seria a gente chegar a um diálogo, né? De os secretários de educação, principalmente, que representam as redes estaduais de educação, onde temos alunos do ensino médio, conseguirem se entender com o MEC e chegarem a um bom termo. Que não é cancelar a prova, né? Porque às vezes as pessoas colocam assim, estão querendo cancelar o Enem, não é nada disso. O que está se pedindo é mais tempo, porque a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar o fechamento das aulas, né, das escolas presenciais. Então o que está se pedindo é mais tempo para que os alunos possam recuperar perda de aprendizagem. E o discurso do Weintraub de, mas é uma competição, é igual para todo mundo, está prejudicando todo mundo. Não é verdade. A gente sabe que alunos com mais dificuldade de acesso à tecnologia, alunos mais pobres, em condições piores, eles vão ser mais afetados pelo fato de não terem acesso à escola presencial. Então, isso prejudica principalmente esses alunos, torna a competição mais injusta e seria de bom senso que a gente voltasse, chegasse a um acordo de adiar as provas, em comum acordo com as universidades, em comum acordo com as secretarias de educação. Não seria tão difícil assim. A outra saída é a saída jurídica, que certamente, e já foram colocadas ações na justiça nesse sentido, mas pode ser que quando chegar mais perto da prova, vários juízes, e talvez até o STF, se posicione determinando que o MEC mude as provas. Aí seria mais uma saída, digamos, mais traumática, né? Porque vai ser uma imposição de um poder sobre o outro, mas é o poder judiciário e a gente é regido na democracia pelas regras da justiça. Agora, Antônio Góes, dentro desse debate sobre o adiamento ou não do Enem, o ministro teve que ir ao Senado explicar essa questão. E aí ele ponderou que o Enem não está aí, não serve para fazer justiça social. Como é que você avalia essa situação? Olha, pelo que eu li da declaração dele e pelo estilo dele, né, ele fez essa declaração de forma agressiva, tosca, me pareceu, pelo menos, a leitura que eu tive. Mas eu vou concordar com ele nesse ponto. O Enem não é um exame que vai fazer justiça social na educação no Brasil.
O que a gente esperaria da justiça social no Brasil é se a gente tivesse igualdade de oportunidades. Para você ter igualdade de oportunidades, alunos de escolas públicas e alunos de escolas particulares, pelo menos nas escolas, já há uma desigualdade que é herdada de berço, né? Filhos de pais mais escolarizados, com mais renda, têm uma vantagem que não tem nada a ver com o mérito deles, nem com o mérito da escola. Mas, pelo menos no nível do sistema das escolas, a justiça social mesmo seria feita se a gente conseguisse, pelo menos, reduzir o abismo que há em termos de oferta, né, de infraestrutura, de oferta de insumos pedagógicos, de professores, né, entre as escolas públicas e as escolas privadas. A rede privada de ensino começou as aulas há cerca de um mês, né? Na rede pública estadual do interior, isso só aconteceu ontem. Aliás, aconteceu em algumas escolas, porque mais de 100 continuam fechadas por conta da greve dos professores. Eu concordo com... Não é o Enem que vai corrigir essas injustiças, mas um sistema escolar, os sistemas educacionais do mundo com melhores resultados no PISA, são aqueles que se preocupam muito com essa questão da equidade, ou seja, você tentar corrigir via sistema escolar as desigualdades que a gente sabe que existem na sociedade. Então, assim, o Enem não é o Enem que vai corrigir. Agora, na minha opinião, a crítica que eu faço a essa afirmação é o contexto em que ela foi feita. De fato, o Enem não vai corrigir, não é um instrumento de justiça social, mas num contexto em que manter a data do exame pode agravar esses problemas sociais, de injustiças sociais, você teria, com o mínimo de sensibilidade, com o mínimo de bom senso, não custaria nada você adiar um pouco a prova do Enem para que a situação que a gente está enfrentando agora devido à pandemia não agrave este problema de injustiça social. Antônio, a Renata Mariz já falou que a prova digital do Enem não pode ser utilizada como uma espécie de contingência numa eventualidade da gente ter mais problemas por mais tempo com o coronavírus. Ainda assim, é a primeira experiência com a prova digital. Você avalia que deve ser uma experiência bem sucedida? Olha, isso vai depender do número de inscritos, né, em provas digitais. Você tem a opção, ou você se inscreve na prova em papel tradicional, ou você se inscreve na prova digital. Então, a gente vai ter que ver o número de como é que vai ser essa divisão de candidatos, uma informação que a gente ainda não tem. Mas, assim, não me parece que esse seja o principal problema. O principal problema é mesmo a crise do coronavírus. Então, assim, se for necessário adiar, você fazer uma prova que tem um formato novo, que as pessoas ainda não estão acostumadas, que o sistema ainda não está acostumado, isso cria mais um elemento de estresse. Agora, não é o principal elemento, então eu acho que a prova digital do Enem é algo que, ainda que tenha riscos, é algo que me parece caminha na direção correta, desde que seja um processo gradual. Antônio Góes, muito obrigado pela sua participação no Ao Ponto, um abraço e boa semana. Eu que agradeço, Maltic, um abraço a todos os ouvintes. Esse foi o Ao Ponto de hoje, podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo, acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível gratuitamente, não precisa ser assinante. A edição é do Nicolas Witzel. Tchau!